boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nós vamos discutir hoje a situação da Grécia, um assunto quente no mundo inteiro. Nossa convidada é Maria Lúcia Fattorelli, uma brasileira que, convidada pelo Parlamento grego, integrou a comissão encarregada de fazer uma auditoria da dívida daquele país. Assunto que está no centro das negociações dos últimos dias com a União Europeia. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos Leandra Pérez, jornalista do Valor Econômico. Contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, jornalista da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, Paulo. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado por estar aqui presente. Tenho certeza que vamos fazer um bom programa discutindo um assunto absolutamente quente. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, perguntando a sua interpretação sobre o que aconteceu. Há uma semana, quando o não foi vitorioso no plebiscito, com 61% dos votos dos eleitores gregos, havia um sinal, que parecia ser um sinal muito claro, de que haveria uma mudança muito grande no debate sobre a dívida no centro do mundo, na Europa, né? Que hoje é o maior continente, que concentra, somando, a maior economia do mundo. Né? Parecia assim uma questão que realmente ia ter uma mudança, uma alteração, de acordo inclusive com o nome do partido Esquerda Radical. Né? Domingo, após as negociações feitas, nós temos uma notícia que deixou muita gente decepcionada, sem entender o que está acontecendo, e é isso que eu queria perguntar, né? Que o primeiro-ministro Alexei Tsipras foi para a reunião e, da volta, concordou com um pacote pior do que as propostas que havia em fevereiro, propostas, inclusive, punitivas, falam até que tem castigos da Angela Merkel para os gregos, e ele voltou e concordou. Então, aí, eu pergunto, o que aconteceu? De fato, é muito complicada a situação. Né? A partir do não, nós vimos que o governo estava com um enorme respaldo da população para enfrentar toda aquela pressão exercida pela chamada Troika, né? Banco Central Europeu, FMI e Comissão Europeia. Pressão também dos bancos privados, que têm todo o interesse nessa questão da dívida da Grécia, e pressão vinda de outros países, principalmente a Alemanha. Né? Diante disso aí, dessa reação do Alexis Tsipras, né? Todos ficaram assustados. Ele teve que submeter esse programa ao parlamento. O parlamento acabou aprovando e, diante da aprovação, os ministros do Eurogrupo exigiram mais. Então, a Grécia tem que aprovar no parlamento até amanhã aquelas medidas com as quais justamente as medidas que haviam sido rejeitadas. Concordou. A análise que a gente faz é a seguinte: a pressão é grande demais. Não há equilíbrio entre as partes. Nós não estamos diante de uma negociação normal em que é possível ainda manifestar uma vontade das partes. Diante de tudo isso, de um lado só a Grécia e do outro lado todo esse conjunto de atores e mais. Dentro de uma estrutura em que a zona do euro virou uma camisa de força, porque o Banco Central Europeu emite a moeda e falou abertamente: eu não vou endereçar mais moeda para a Grécia. Então, como é que o país faz sem moeda? Ele teria que, de uma hora para outra, emitir uma moeda complementar. Isso seria possível. A gente até acha que para a Grécia seria melhor enfrentar do que aceitar esse acordo, que é realmente um acordo que aprofunda a crise. O país já está numa situação considerada crise humanitária. Nesses últimos anos, teve encolhimento do PIB de mais de 20% em 5 anos. Não é? Toda a questão social foi afetada. E esse programa vai cortar ainda mais. Quer dizer, tira do país a possibilidade de reerguer
não é? Completamente. Bem, né? Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre Maria Lúcia Fatorelli. Formada em Administração e Ciências Contábeis, a mineira Maria Lúcia Fatorelli foi presidente do Sindicato Nacional de Auditores Fiscais e, nos últimos anos, tornou-se uma das principais especialistas em dívida pública do país. A convite do Parlamento grego, participou junto com outros 35 especialistas de uma auditoria em Atenas para analisar a crise financeira que a Grécia atravessa. O levantamento concluiu que o país foi usado para encobrir um escândalo financeiro de ajuda aos bancos privados no país. O esquema resultou no aumento expressivo da dívida grega, que já alcançou 271 bilhões de euros. Em 2007, Fatorelli também integrou uma vistoria sobre a dívida do Equador. Após um exame das contas do país, o trabalho comprovou que 70% do estoque da dívida foi elevado artificialmente por credores e intermediários, sem corresponder a empréstimos nem a investimentos reais. Com base nesse resultado, o presidente Rafael Correa fez uma nova negociação, fechando um acordo para pagar 30% do que era cobrado anteriormente. Aos 59 anos de idade, Maria Lúcia coordena o movimento Auditoria Cidadã da Dívida Pública, uma associação que pesquisa a dívida externa brasileira a fim de garantir mais transparência sobre o destino desses recursos. Maria Lúcia, o que se esconde atrás da tragédia grega? Quer dizer, o que a gente pode falar desses bancos privados? O que estava escondido atrás dessa crise? Você escreveu um artigo sobre essa questão, né? Sim, exatamente o artigo Tragédia Grega esconde segredo de bancos privados. Porque no dia 10 de maio de 2010, quando foi endereçado o chamado pacote de ajuda à Grécia, né, sob os holofotes da imprensa no mundo inteiro, sob uma verdadeira... colocar a Grécia numa berlinda e numa situação verdadeiro terrorismo, dizendo que aquela crise da dívida da Grécia, se não fosse bem solucionada, iria provocar um colapso em toda a zona do euro. O que a gente já questiona de cara, porque o PIB da Grécia é cerca de 2% do PIB da zona do euro. 2%. Como é que 2% vai colocar em colapso 98%? Então, aí você já vê que algo já está um pouco estranho. Quando nós começamos a analisar as medidas que foram tomadas simultaneamente ao endereçamento desse plano para a Grécia, o que nós encontramos? Nessa data, foi criada uma estrutura em Luxemburgo, uma empresa privada, uma sociedade anônima. Acredite ou não, os países europeus se tornaram sócios dessa empresa e colocaram garantias bilionárias. Em 2010, 440 bilhões, em 2011 passaram para 780 bilhões de euros. Essas garantias são obrigações, é como dívida. E essas obrigações seriam trocadas por papéis podres em poder dos bancos. Desde a crise de 2008, os bancos vinham com esse problema, com um estoque enorme de papéis podres, que estavam, inclusive, fora dos seus balanços, porque esses papéis não tinham nem como ser contabilizados. Eram papéis que não poderiam ser comercializados em nenhuma bolsa de valores do mundo. Papéis desmaterializados, quer dizer, não existem nem em papel. E esse era o problema dos bancos privados. Então, se fosse divulgado abertamente que os países europeus iriam criar uma estrutura para ajudar a salvar os bancos privados, transferindo esses ativos tóxicos para os países, isso seria um escândalo. Então, o que foi feito? No mesmo dia que criaram o plano de socorro à Grécia, criaram essa estrutura em Luxemburgo, que serve desse veículo, que troca esses ativos podres, que acabam chegando nos países, e os ativos, as garantias emitidas pelos países, acabam chegando nos bancos privados. Tá? No mesmo dia, um outro programa do Banco Central Europeu, ilegal,
para comprar papéis no mercado. E uma ajuda do FMI para criar essa empresa, que também seria ilegal. Então, um conjunto de medidas que estão lá explicadas no artigo, inclusive com as referências, porque chega a ser um escândalo quase inacreditável, né? Que submeteu os países europeus a uma trama que está comprometendo toda a região. E a culpa não é da Grécia. Maria Lúcia, nos seus artigos você fala um pouco, você entende um pouco a dívida dos países como um complemento de recursos para a ação do Estado, né? A minha curiosidade é um pouco mais de fundo. É assim, eu acho que quando o país chega na crise da dívida, ele é o fim de um processo. Como é que você encara, antes da discussão sobre a renegociação da dívida, ou uma auditoria, ou o que deve ou não ser pago, não devia haver uma discussão sobre o papel do Estado, a sociedade que aquele país quer? Porque acho que a dívida ela acaba virando um sintoma aí de algum desequilíbrio anterior. Como às vezes, no orçamento da casa da gente, né? Essa discussão da dívida, ela não é feita só depois, na hora em que o caldo já derramou, não? A sua pergunta é muito importante, porque nós não fazemos aquele discurso moralista em relação à dívida, de que dívida é algo sempre negativo. Não, a dívida deveria ser um complemento, como você colocou, um instrumento para trazer mais recursos para o Estado, para viabilizar projetos, etc. Deveria. Só que em todas as situações em que nós chegamos a fazer uma auditoria cidadã, no Equador, na Grécia, aqui no Brasil, em âmbito nacional, em âmbito dos estados, no município de São Paulo, o que nós encontramos? A utilização às avessas do instrumento do endividamento público, de forma que, em vez desse instrumento aportar recursos ao Estado, ele se transforma num mecanismo de contínua subtração de recursos. Mas o Estado que precisa desse recurso, ele não devia se questionar quando ele pega esse recurso? A decisão não teria que ser anterior? Então, aí que está. Deveria ser assim. Mas onde a gente investiga, não está a dívida que cumpre esse papel, a dívida que vem como um instrumento de financiamento que supre os recursos, quase a gente não encontra. O que nós encontramos é uma dominação do sistema financeiro mundial. Você acha que junto com um acordo político, porque o que está me parecendo aqui é que a casa está sendo administrada por gente de confiança, tá certo? Porque o cara que topa assinar um acordo desse está privilegiando um setor financeiro. Como é que ocorre isso? Porque o que ela falou é correto, quer dizer, o cidadão fica à margem e os caras decidem fazer a divisão do dinheiro público. Olha, é o que nós chamamos de sistema da dívida. A dívida hoje não funciona como uma coisa isolada e aquele instrumento que a gente queria que fosse, que é o instrumento que complementa os recursos. É um sistema. E vamos pegar o caso brasileiro, para nós entendermos. A questão da dívida interna brasileira, que explodiu, já está em mais de 3 trilhões de reais. Nós estamos aí com programas de ajuste fiscal para cortar gastos, para pagar uma parte dos juros, porque nem os juros todos devidos no ano o país tem pago, não é? Tem emitido nova dívida, novos títulos para pagar juros, o que seria inconstitucional até, entendeu? Então, nesse caso da dívida interna brasileira, por que essa dívida, a gente não enxerga a contrapartida dela? Ela virou essa bola de neve, não é? Maria Lúcia, eu gostaria de voltar a uma questão que você afirmou na sua primeira resposta, quando você falou que não estávamos numa negociação normal entre a Grécia e a coisa europeia, né? E ali, os demais países europeus. Isso. A sensação que dá ouvindo você falar, como se fosse uma explicação, é que ninguém poderia esperar uma negociação normal. Que eu acho que houve a questão que a gente precisa explicar aqui é por que houve uma expectativa
Assim, até o dia que o cara entrou na reunião, e quando ele sai da reunião, mudou. Quando ele entra na reunião, teoricamente, com um mandato para comprar uma briga, para rejeitar um acordo, respeitando a vontade de 61% dos eleitores. Quando ele sai, ele mudou de ideia. Então, claro que ele sabia que a Angela Merkel não ia falar, ô, meu querido, chegamos aqui. E ele sabia que o François Hollande ia fazer aquela média que ele está habituado a fazer. Os demais também. O que houve? Quer dizer, a coisa que eu acho que a gente precisa perguntar agora é o seguinte: a proposta que ele fez e que foi aprovada no plebiscito era correta? Ou era uma proposta errada? Não correta em termos ideais, eu digo assim, é uma proposta viável. Era viável isso? Ou realmente foi uma coisa que se defendeu, mas que não tinha condições de sustentar? Porque ele foi lá e não sustentou essa proposta. Ele não falou e disse que a dívida é um roubo, não disse que a dívida é uma corrupção, não falou essas coisas que tem. Ele ficou lá negociando papéis. Então, o que aconteceu? O que acontece que isso ensina? Assim, o que aconteceu lá? Tá. Porque agora vai acontecer o quê? Vai chegar na Grécia e vai continuar. Então, eu queria que você explicasse um pouco esse ponto. Tá, bom, em primeiro lugar, a auditoria lá foi, por enquanto, preliminar. Não é? Não se concluiu o processo da auditoria para dar um respaldo tão forte como foi no caso do Equador, que nós concluímos, ele submeteu ao nosso relatório a crivo jurídico nacional e internacional e fez aquela proposta soberana e eu recompro a dívida por 30% uma coisa muito bem feito. E pronto. Muito bem feito. Né? Todo mundo elogia a coisa equatoriana, então, sem dúvida. Pronto. Agora, na Grécia, apesar de ser um relatório preliminar, ele já teria muitos argumentos. E por que? A questão é, o que aconteceu? Nós não sabemos o nível de pressão que foi colocado e são muitas variáveis. Por exemplo, a reação da Grécia provocaria uma precipitação da revelação de todo esse esquema de funcionamento do sistema financeiro, de salvamento bancário, que aconteceu nos Estados Unidos. Tem uma auditoria nos Estados Unidos, oficial, que foi feita pelo órgão lá, equivalente à nossa controladoria da União, fiscalizou o Fed, o Banco Central estadunidense. Que eles descobriram? Que no auge da crise, o Fed havia dado aos bancos, transferido aos bancos, 16 trilhões de dólares. 16 trilhões para bancos privados americanos e europeus. Estavam quebrados. Eles estavam totalmente quebrados por causa desses derivativos tóxicos, desses papéis podres, e, em vez de assumirem essa quebra ou liquidarem o patrimônio, porque eles ganharam muito dinheiro com esses papéis podres, em vez de liquidarem o seu patrimônio e resolver a situação, não. O que foi feito? Transferência desses papéis podres para os países. Então, em primeiro lugar, a pressão que a Grécia deve ter escutado lá pode ter a ver com essa pressão, inclusive, só mas pode não era uma ser surpresa isso. essa pressão, não, né? mas só Vamos pode dizer ser que isso. Não era uma surpresa, né? Mas só pode ser isso que está por trás dessa alegação de colapso geral. Porque aquela situação, como é que 2% vai provocar colapso em 98? Você né? acha possível? A questão é essa, é que a revelação disso realmente vai Mas balançar. ninguém sabia que isso ia acontecer. Quer dizer, vamos falar assim, estamos falando de um político extremamente inteligente, capaz, conseguiu pegar um pequeno movimento, transformar num partido, acabou com o sistema político tradicional da Grécia, sujeito que deu declarações durante a campanha bastante sensatas, bastante coerentes, né? Claro que sabia o que ia acontecer. Claro que nós sabíamos o que ia acontecer. Em uma semana não se descobriu o capitalismo. Todo mundo já sabia como é o capitalismo que a gente vive hoje. Então, a minha pergunta é, o que se pretendia e o que se trouxe? Porque se eu sou um cidadão grego, além de alguns cidadãos do mundo, porque teve até abaixo-assinado percorrendo o mundo, pedindo apoio ao não, você fica, opa! Né? Mas é por isso que os movimentos sociais lá estão nas ruas. Hoje, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos convocou greve geral e da convocação, a praça Sintagma, que em frente ao Parlamento
grego já ficou lotada hoje, o dia todo queria com só fazer uma protestos, pergunta. exatamente por Eu causa entrevistei dessa uma professora, incoerência. desculpa, eu entrevistei uma professora, a Laura de Carvalho, professora da USP, que conhece, inclusive, o ministro demissionário da economia da Grécia. E perguntando, ela mandou uma pergunta para eu fazer aqui no programa. Eu vou fazer aqui a pergunta da professora Laura. Dado que a dívida grega é claramente insustentável, como apontado inclusive no relatório do FMI, e cedo ou tarde terá de ser renegociada e perdoada, pelo menos uma parte, qual o objetivo do acordo? Punir o Tsipras? Minar o Estado grego? Dar exemplo para outros países que podem se aventurar a enfrentar? Como é que você interpreta assim? O que foi aquilo? Porque aquilo não vai resolver nada. Aquilo vai jogar a Grécia para o pior. Claro. Qual é a ideia? É desmoralizar o Tsipras? Como que você interpreta isso? Tem muitos interesses por trás disso. Primeiro que a eleição do Syriza foi uma eleição fora do que a gente chama do sistema da dívida, né? O sistema da dívida financia os políticos do executivo e do legislativo. Quando eles chegam ao poder, eles promovem modelos econômicos que sacrificam gastos sociais para que cada vez se pague mais juros e juros cada vez mais altos, sacrificam políticas públicas, privatizam, né? No fundo, lá na Grécia, o que se quer é o apoderamento de todo o aparato do Estado, que, aliás, de 2010 para cá, já conseguiram muitas estruturas já foram privatizadas, querem mais, né? 50 bilhões aí nesse acordo, é esse o objetivo final. Inclusive, analisando os contratos de dívida, fica evidente que não há tanto interesse em receber os valores, o interesse é receber os bens, o patrimônio público estatal. Você acha possível que uma das explicações para o que aparentemente parece ser uma contradição, né? Ele vai com o mandato de um não e volta com um acordo que muito mais draconiano do que ele tinha até o plebiscito. Você acha que pode haver nessa decisão uma avaliação do Syriza e do primeiro-ministro grego de que a situação seria pior se eles saíssem da Grécia? Se eles saíssem, da Grécia, se eles saíssem da União Europeia, se eles decidissem que uma medida em que eles teriam que imprimir a sua própria moeda, refundar ali a economia deles, que isso seria muito mais sacrificante para a população do que o que se propõe num acordo aparentemente mais severo? Você acha possível que exista aí uma avaliação de custo e benefício mesmo? Sim, toda pressão é nesse sentido, né? Inclusive é público, são públicas as declarações de que eles expulsariam a Grécia, embora isso não seja nem possível, né? Não há nem fundamento jurídico para expulsar um país da zona do euro, porque a criação dessa comunidade... Eles podem sair, né? Eles é que poderiam sair, mas a criação dessa comunidade foi norteada pelos princípios da solidariedade, da cooperação, da colaboração, que desapareceram totalmente a partir do momento em que esse poderio financeiro passou a tomar conta, né? O povo grego, já foi feita uma pesquisa, eles não querem sair da zona, eles não querem perder o euro como moeda. O povo já foi consultado e eles têm toda aquela ilusão em relação à moeda euro, uma moeda de reserva internacional e tudo mais, eles não querem perder. Então, esse é mais um complicador nessa situação toda complexa aí. Mas a Grécia poderia sim permanecer, ela não poderia ser expulsa, ela poderia permanecer. E diante dessa pressão do Banco Central Europeu de negar entregar moeda, ela poderia operar com uma moeda eletrônica, que já está funcionando em vários países, é uma saída que está sendo encontrada em vários países, moeda eletrônica, e ou uma moeda paralela, temporária, para não ficar essa questão de totalmente inviabilizada ali a vida das pessoas, não é? E se seriam saídas. Agora, por que ele optou por defender o acordo? Isso aí ainda não está claro. Tem várias conjecturas, inclusive conjecturas relacionadas à geopolítica, que a Grécia é um país da OTAN, não é? Tem toda a questão, inclusive, militar por trás dessa situação. Lá é uma base
A Grécia tem bases militares, inclusive antes desse período de 2010 que nós analisamos. Grande parte da dívida é dívida para a defesa, tá? Pesadamente. Então, tem tantas variáveis que é um caso que realmente precisa ser estudado. Agora, que nós já sabemos que esse acordo, concordo inteiramente com o Paulo, esse acordo é nocivo ao país, vai enterrar ainda mais a economia, vai sacrificar ainda mais o povo, vai prejudicar ainda mais a situação social. E o único interesse que se vê nisso é manter a Grécia sob os holofotes da grande mídia mundial e o esquema de salvamento bancário continua nas sombras. Temos uma pergunta aqui do jornalista Breno Altman, diretor do portal Opera Mundi, especializado em política e economia internacional. Ele gravou uma pergunta. Maria Lúcia, seu trabalho em relação à dívida grega demonstrou que o país gasta hoje 50% do seu orçamento com pagamento dos juros e amortizações, além de outros compromissos referentes ao endividamento interno. Qual você acha que seria, neste momento, uma solução justa e factível para a dívida grega? Qual seria o caminho que a Grécia poderia propor com legitimidade no cenário internacional? O perdão geral da dívida? O perdão parcial? Por que critérios? Qual seria uma solução justa para a crise grega? Muito interessante a sua pergunta. Nós não defendemos perdão. Nós defendemos a auditoria completa. Então, a nossa proposta é que a Grécia complemente, acelere o processo de auditoria, para que possa separar qual parte da dívida é ilegal, qual parte da dívida é ilegítima, o que a gente realmente deve. Quando chegar nesse ponto, o que a gente realmente deve, o que a Grécia realmente deve, como essa dívida pode ser paga sem provocar essa crise humanitária que está sendo provocada, não é? Então, é simples. A questão difícil de compreender também é: por que não existe transparência em relação a um processo de endividamento que a sociedade paga essa conta, né? A sociedade paga tributos aí embutidos em tudo que consome, paga tributos sobre outros itens, sobre a renda, etc. e tal, e não tem noção como está sendo empregado o seu recurso. Por que ela não tem retorno? Não é por isso aí. Maria né? Lúcia, posso interromper, que é uma pergunta que tem a ver e que direciona um pouco. Ana Paula Salviati mandou uma pergunta pelas redes sociais. Eu gostaria de perguntar a opinião da senhora Fatorelli sobre a demissão do ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, logo após o referendo. O que aconteceu? Pois é, outra pergunta que ainda não conversei com ele para saber. Mas assim, os sinais de fumaça, né? Não, a questão colocada, evidentemente, foi que ele já estava extremamente desgastado. E, de fato, né, o estilo dele é um estilo de falar o que pensa de forma curta, muito objetiva, e ele já havia se desgastado extremamente nessas reuniões anteriores e mais. Os ministros do Eurogrupo, dos outros países europeus, já sabiam toda a argumentação dele, todo o posicionamento dele. Ele quis sair. Agora, nós não sabemos também, diante das pressões que vieram, se essa saída dele foi porque ele não concordou em aceitar o acordo, né? Ele se manteve radical na posição anterior, então ele falou: prefiro sair. A gente não sabe também se foi algo assim, né? Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com Maria Lúcia Fatorelli, que fez parte da Comissão de Auditoria da Dívida Grega. Ricardo Brandão de Castro faz uma pergunta. Podemos fazer um paralelo da dívida pública grega com a dívida pública brasileira? Olha, o paralelo pode ser feito
por causa do que nós chamamos de sistema da dívida, que eu falei. Uma das principais características do sistema da dívida é a ausência de contrapartida, né? Então, a dívida deixa de ser aquele instrumento de financiamento em que você faz um contrato de empréstimo, o dinheiro chega, é aplicado num determinado projeto ou é aplicado para financiar o próprio orçamento, seja lá a decisão política, né? Quando você pesquisa e você só vê, peraí, dívida para pagar a dívida anterior, dívida para pagar a dívida anterior, e você vai desenrolando este novelo até a origem, né? No caso da dívida grega, nós fizemos essa investigação de 2010 para cá. O que aconteceu na Grécia de 2010 para cá, que foi essa entrada da Troika, toda essa interferência com esse plano econômico que tomou conta de toda a direção política, econômica, financeira do país e provocou todo esse dano, vem acontecendo aqui no Brasil desde a década de 80. A chamada década perdida, né? Em 83, o FMI entrou aqui no Brasil. E o que foi feito naquela década? Dívidas da década de 70, o chamado milagre econômico, que não foi nenhum milagre, foi financiado por dívidas. Dívidas, em sua imensa maioria, contraídas com bancos privados internacionais, principalmente norte-americanos, que estavam abarrotados de dólares, não por causa dos petrodólares, como a maioria dos livros dizem, por causa do fim da paridade dólar-ouro nos Estados Unidos, em 1971. A partir de uma mera declaração, o Nixon, presidente Nixon, 15 de agosto de 71, acabou com a paridade. Isso permitiu que o Federal Reserve, que é o Banco Central Europeu, o Banco Central norte-americano, que imprime os dólares e que é gerenciado pelos bancos privados, imprimisse dólares à vontade. E os bancos privados passaram a oferecer esses empréstimos, inclusive para o Brasil, sob ditadura. Não há transparência desses empréstimos. Nós tivemos uma CPI da dívida em 2009, 2010, na qual nós solicitamos os contratos que comprovassem o crescimento da dívida na década de 70, de cerca de 5 bilhões de dólares para cerca de 80 bilhões de dólares em 1980. Os contratos do chamado milagre, Itaipu, Minas, etc., 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 não justificam nem 20% desse estoque. O que era o resto? Até hoje não sabemos. Então, toda essa dívida obscura foi transformada na década de 80 em dívida a cargo do Banco Central do Brasil, sob interferência do FMI, não é? Desculpa, só lhe interrompendo. Essa dívida, o Brasil entrou em moratória em 82, 83. Você voltou concluiu a renegociação da dívida externa em 93, logo antes do lançamento do Plano Real. E esse período de negociação é o período de menor crescimento da história do Brasil nos últimos tempos. É um período, e é um período em que a conclusão da renegociação da dívida pelo Brasil implicou desconto dos credores. Quer dizer, esse movimento de renegociação da dívida externa é hoje visto pela maioria dos economistas como o que deu fundamento para que o Plano Real pudesse começar. Quer dizer, não é contraditório. Olha, a nossa visão é diferente. Por exemplo, esse tal desconto vem do fato de que um dos títulos no chamado Plano Brady, que transformou a dívida contratual da década de 80 em dívida em títulos, uma negociação que iniciou em 92, concluiu em 94, esse mito do desconto é porque um dos tipos de títulos, na verdade eram 7 diferentes títulos no Plano Brady, um dos tipos chamava-se discount bonds, quer dizer, um título com desconto. Nós investigamos essa operação na CPI da dívida. Sabe qual foi a verificação? Ao analisarmos os contratos, nós tivemos, inclusive, depoimento do Armínio Fraga, lá que foi um dos membros dessa comissão negociadora, não entrou 1 centavo no Brasil. Havia um risco de prescrição, um indício
de que teria havido prescrição daqueles contratos da década de 80 em 1992. E isso foi ignorado. Ao transformar, passaram a limpo aqueles contratos que tem vários relatórios do Congresso Nacional da década de 80, apontando ilegalidades, ilegitimidades, total falta de transparência. Inclusive, aqueles acordos sequer passaram pelo Congresso Nacional Brasileiro. Esses títulos Brady foram simplesmente aquela transformação desses contratos, provavelmente prescritos, eivados de denúncias, em papéis. Mas mesmo economistas progressistas, como por exemplo Brester Pereira, que é um economista que hoje em dia bastante crítico de muitas coisas que ocorreram no país, ele é identificado com o Plano Brady, inclusive atribui-se a ele ideias que acabaram sendo aproveitadas no Plano Brady, que é visto como uma autocrítica do sistema financeiro, dos bancos americanos, vamos dizer assim, né, que estavam garroteando demais o Brasil na cobrança da dívida. Então, houve de alguma forma um alívio com isso aí? Não houve. Não? Não houve. O Plano Brady aprofundou, ele repaginou uma dívida que poderia ser anulada. Maria Lúcia, como que a gente concilia essa visão de que não só o Plano Brady, né? Não só no caso do Brasil, que de uma forma ou de outra conseguiu alguma estabilidade econômica a partir da renegociação da dívida e a partir do momento em que você combinou uma dívida pagável, né? Com uma moeda nova que controlou de alguma maneira ali a inflação. A gente vê isso acontecer no Brasil. Você tem situações mais recentes, como, por exemplo, na própria Europa, Irlanda, Portugal, Espanha, foram países que passaram por uma crise econômica muito séria recentemente, fizeram um ajuste brutal e estão recuperando o crescimento. A Irlanda, hoje, é um dos países que está virando de novo a estrela ali na Europa. Do outro lado, a gente vê a Argentina, por exemplo, que foi um país que decidiu, soberanamente, como você falou, não pagar a dívida e renegociar a dívida. A Argentina continua sem crescer, continua, enfim, numa confusão econômica ali. Se a gente pega o Equador, por exemplo, o Equador fez a revisão da dívida e hoje a discussão interna ali no Equador que opõe o governo Correa a parcelas da população é de que seria necessário cortar gastos e ele está pedindo um aumento de imposto sobre heranças e sofrendo uma reação muito grande. Quer dizer, como é que a gente concilia essa visão de países que passaram por ajustes e conseguiram crescer? Estados Unidos, políticas heterodoxas aí, enfim, viraram sócios de montadoras, mas enfim, parecem estar saindo da crise. Como que a gente concilia essa visão de países que fizeram ajuste e cresceram com países que não renegociaram sua dívida e ainda têm dificuldade para crescer? A Grécia renegociou e não cresceu, muito pelo contrário, quebrou a cara. Sim, mas a Grécia não concluiu uma renegociação ali, né? Nunca ficou claro ali. Acho que a discussão na Grécia, você teve um ajuste... Portugal também não se recuperou. E a Espanha muito menos, o desemprego é altíssimo. Não, você teve um ajuste... O ajuste na Espanha, até agora, não teve o retorno que você está falando. Né? Você está falando da Irlanda. A Espanha começa a sair, a taxa de desemprego na Espanha está caindo com devagar. 20 e poucos por cento. Já foi 30, né? Bom, Maria Lúcia, vamos lá. Maria Lúcia, mas enfim, olha, como conciliar essas questões? São situações bem distintas. Eu discordo de muitas coisas que você falou. Por exemplo, a estabilidade, a chamada estabilidade do Plano Real. Qual era a taxa de juros no início do Plano Real, você se lembra? Ela, na desvalorização, ela chegou a 45%. Isso é estabilidade? Uma taxa de juros de 45%? Então, eu discordo dessa... Na verdade, houve um fim da inflação, entre aspas, para os salários, para diversos preços. Por quê? Para entrar o interesse internacional aqui, vender os produtos importados aqui, as indústrias brasileiras tinham que quebrar. Indústrias brasileiras quebraram por inanição.
devido à alta taxa de juros, o dólar muito barato, os produtos estrangeiros chegavam aqui a preços ridículos. E depois, aquela desqualificação do empresariado brasileiro de que não eram competentes, não eram competitivos e tudo aquilo. Não, a situação era totalmente diferente. Então, nós temos que fazer uma análise mais aprofundada do que significou o Plano Real. E principalmente a longo prazo. Ele foi bom para quê? Nós temos um gráfico que mostra que, a partir do Plano Real, os gastos com educação permaneceram praticamente, aumentaram pouquíssimo. Os gastos com saúde aumentaram pouquíssimo. Os gastos com pessoal, que normalmente servidores públicos são considerados bodes expiatórios, subiu um pouco. Os gastos com a dívida explodiram. Apesar do Plano Real ter proibido a atualização monetária, a medida provisória do Plano Real diz, inclusive, que seriam nulos quaisquer contratos que tivessem previsão para indexação, a dívida nunca deixou de ter atualização monetária mensal, automática, cumulativa no Brasil. Então, é por isso que a dívida brasileira explodiu e por isso que a gente quer uma auditoria dessa dívida, porque isso é um crescimento artificial, ilegal e torna o nosso país, 7º país mais rico do mundo, um dos mais injustos. E o que toda aquela coisa do início do Plano Real, né? Aquele congelamento geral, a ilusão, não, acabou a inflação, as pessoas estavam traumatizadas com a inflação. Realmente, ninguém quer inflação. Agora, hoje, por exemplo... A Selic, né? Por exemplo, qual é o impacto da Selic na economia brasileira? Porque toda a economia que o ministro da Fazenda está tentando realizar com seus cortes, vai embora através do aumento da Selic. É lógico, nós estamos com taxas de juros no Brasil abusivas, sem justificativa técnica. Não há justificativa técnica, não há justificativa política, nem jurídica, nem financeira, nem econômica. É uma deliberação do país, é uma deliberação do país histórica de transferir renda para o setor financeiro, através do sistema da dívida, remunerando de forma abusiva. A Selic já está em 13,75 e já existem comentários de que ainda vai subir mais. E eu pergunto, a justificativa que tem sido colocada aqui no país é de que tem que subir a Selic para controlar a inflação, porque a inflação de fato está subindo. O que provoca o aumento da inflação brasileira? O aumento da energia elétrica, da telefonia, do combustível, do transporte, de alguns alimentos, não por inflação, por política agrícola equivocada. E a questão que eu quero deixar para reflexão: subir juros afeta algum desses preços? A gasolina vai baixar se subir juros? A energia vai baixar? A telefonia vai baixar? É evidente que não. Então, nós temos aqui uma inflação provocada por preços que deveriam ser administrados, mas não são, a partir da privatização. E nós temos uma inflação provocada pelo reajuste contínuo desses preços e o aumento dos juros justificado por isso, simplesmente para transferir cada vez mais renda para o setor financeiro. Lúcia, eu gostaria de fazer uma pergunta do Emanuel Nogueira, pelo Twitter. Toca num ponto que você começou a tocar, mas que eu acho que a gente pode agora entrar. Ele pergunta: que problema haverá, ou haveria, com a saída grega da União Europeia? Aí, só para tentar imaginar alguma coisa desse tipo, estava pensando hoje, seria como a ruptura de Cuba com o sistema americano, que aconteceu nos anos 60. Né? Cuba foi forçada a deixar o EA, teve que se virar com uma outra coisa, criou uma nova economia, criou uma nova... Se é uma coisa parecida com isso, o que a gente pode pensar que seria isso? Olha, em primeiro lugar, a saída da Grécia não interessa, na nossa opinião, aos demais países. Porque, primeiro, eles iam perder o cenário. E ia escancarar muito rapidamente a utilização do país para esconder o salvamento bancário. E mais, os países, né, inclusive a parte que eu discordo de você, Espanha,
Portugal, Irlanda e até Itália, que estão com problemas Estão com problemas sérios. econômicos gravíssimos e sociais também gravíssimos, não é? Todos esses países poderiam vir em seguida. Então, Porque seria o problema? Qual seria o problema? é um esquema suicida. Olha, eu quero crer que nesse momento a Grécia não conseguiu, pelos motivos que a gente ainda não conhece, não é? Efetivamente, porque realmente houve uma mudança de postura, como foi bem colocado por você, Paulo. E eu quero crer que a Grécia ainda não conseguiu reagir. Não conseguiu, porque está só. A partir do momento, vamos supor que crescer esse movimento nos demais países de investigação, porque eles estão chegando numa situação de sufoco total. E um sufoco que tende a se aprofundar. Porque não pensem que os bancos estão satisfeitos com a parte de ativos que foi transferida até agora. Tem uma estatística do BIS, do Banco Central, dos bancos centrais, é uma estatística de 2011, depois disso eu não consegui outra, que haveriam 11 PIBs mundiais em papéis podres. 11 PIBs mundiais. Então, o que adianta todo esse sacrifício para fazer essa limpeza? É um alívio momentâneo, entendeu? É um suspiro para aqueles balanços abarrotados de papéis podres. Então, isso aí, gente, no fundo vai provocar uma grande revolução no sistema financeiro. É por isso que os mercados, por causa lá da Grécia, 2% do PIB europeu, por isso. A saída da Grécia provocaria uma grande... Escancararia e precipitaria. Mas e por que a Grécia então não sai? Por causa de toda essa situação, por causa de toda essa pressão. Que análise... Né? Porque ela não está recebendo porque ela tá sozinha nem um centavo para ficar na... Para ela está ficando cada vez mais cara permanecer. E nem recebeu direito, né? De 2010 para cá. Foi uma troca de papéis. O que é curioso, que você citou, eu achei... me chamou a atenção. Talvez ajude a explicar um pouco, é que apesar de tudo que o país viveu, né? A população grega não quer sair do sistema do euro, né? Eu acho que... O que representa o euro para ele? Acho que não é só o euro, né, também. Ali você tem a facilidade de trabalhar em outros países, que acho que a mão de obra acho que é uma das questões que pega pesado ali. É essa ilusão, né, da moeda forte. Na nossa opinião, é a ilusão da moeda forte. Por quê? O que são essas moedas hoje? O próprio dólar, né? De 71 para cá, né? Ela é forte por causa de todo aquele poderio econômico ali por trás, mas o lastro efetivo, né, não existe. A questão de não ter mais o lastro, quer dizer, o lastro é o petróleo, né? Nem o petróleo mais. Não. Bem, vamos ouvir o professor e economista Luiz Gonzaga Beluso. Ele gravou uma pergunta para a senhora. Ah, que luxo. A legitimidade da dívida, eu pergunto, não seria proveniente ou fruto de uma irracionalidade profunda dos sistemas financeiros contemporâneos com as suas práticas que, na verdade, não ajudam as economias a se desvencilhar das dificuldades em que se meteram? Professor Beluso, sempre o mestre, né? É exatamente isso, né? Nós vínhamos falando, professor, de que aquele endividamento público histórico, né, que aprendemos nos livros de economia, de que financiamento do Estado raramente existe hoje, né? A dívida virou um grande instrumento em poder do sistema financeiro, principalmente nesse momento do capitalismo financeirizado, né? Uma fase iniciada exatamente com o rompimento da paridade dólar-ouro, aprofundado na década de 90 e agora, na última década, com um crescimento absurdo, escandaloso e invasivo das economias dos países, né? E é muito importante a sua pergunta, principalmente porque o público em geral faz a correlação da dívida pública com a nossa dívida pessoal, não é? E no caso da nossa vida pessoal, ninguém questiona a dívida, porque eu só posso cobrar uma dívida de alguém
se antes eu entreguei uma importância para essa pessoa. Então, nós só raciocinamos em dívida dessa forma, não é? Houve uma entrega antes, a gente nem questiona a dívida, a gente só preocupa como vamos pagar. A questão da dívida pública e a usurpação desse instrumento exige uma atenção de todos os gestores públicos hoje. Porque o endividamento virou esse instrumento do setor financeiro, um instrumento mesmo utilizado para dominar e excluir recursos. Posso fazer uma pequena pergunta? Com certeza. Tá. Eu conversei com um economista que me lembrou o seguinte: dívida, como cálculo, é um cálculo. Mas, na verdade, dívida é um cálculo político. Porque dívida depende basicamente da sua capacidade de cobrar e da capacidade do outro de resistir, de barganhar e de enfrentar. Que, historicamente, as dívidas elas crescem, elas aumentam, elas diminuem, numa relação de força entre países. Isso não é um conceito assim um pouco mais que permitiria a gente entender, por exemplo, esse comportamento da Alemanha, que ela não dá nenhuma concessão para a Grécia, provavelmente porque a Angela Merkel precisa provar para o eleitor grego que não está ajudando em nada, para o eleitor alemão que não está ajudando em nada a população grega. Que a mesma coisa acontece com os outros governos que votaram contra a Grécia, sabendo que é uma saída inviável, sabendo que aquilo não vai funcionar, sabendo que aquilo vai acabar antes que seja aprovado, e que se for aprovado ou não vai mudar, porque é um plano absurdamente irracional, não responde a nenhuma dessas. Não temos uma questão política que determina cada vez mais, e que essa discussão, se a dívida é fraudada, se a dívida na verdade tem uma questão que é o cálculo político dela, e como sair desse cálculo, como mudar essa situação. Sim, é todo um esquema, e no caso da Alemanha, lá no acordo com a Grécia de 2010, em que é o chamado acordo bilateral, que os países emprestariam, na verdade eles não emprestam para a Grécia, o dinheiro vai para uma conta no Banco Central e de lá vai para os bancos, né? Os países, são 14 países, e a Alemanha não é um desses países. Quem é credor é o KfW, é o Banco Alemão. De desenvolvimento, né? Já não é o país, já é o banco. E no caso daquela empresa de Luxemburgo, que a gente descobriu, a EFSF, é uma empresa de fachada. Nós estudamos o contrato, em determinado ponto do contrato, está dito que a empresa poderia delegar todas as suas funções. Todas as suas funções relacionadas aos instrumentos financeiros, que é a base da existência da empresa. Em outro artigo dizia, os diretores podem delegar suas funções. Em outro artigo, os países detentores das garantias podem delegar suas funções. O que sobrou? Continuamos a pesquisar e descobrimos, a agência de dívida alemã é que gera essa empresa em Luxemburgo. E para nós talvez seja um pouco difícil entender o que é agência de dívida, porque aqui no Brasil o Tesouro Nacional ainda gerencia a dívida pública, embora seja um departamento totalmente separado. Lá fora já é uma agência, como é aqui a agência de águas, a agência de energia, a agência de telefonia. Lá é uma agência de dívida que gerencia a dívida pública. Pois bem, essa agência de dívida pública alemã é que gere essa empresa em Luxemburgo. É bem assustador o que você está dizendo aqui, porque o mundo, pelo que você está dizendo, está caminhando para o abismo. Está na mão do sistema financeiro que está querendo comer todo mundo, engolir todo mundo e não vai sobrar nada daqui a pouco. Né? Eu gostaria de saber de você qual a perspectiva do capitalismo que nós estamos vivendo hoje e essas crises nessa economia moderna. Tá. Nos nossos estudos, nós defendemos uma outra arquitetura financeira. Já existe, inclusive, um projeto para a América Latina, aprovado em 2007. Esse projeto já passou pelos parlamentos de 5 países, já começou a funcionar com Equador, Argentina, Venezuela, Uruguai, Bolívia. É um projeto que prevê a criação de uma moeda regional, mas que não acaba com as moedas de cada país. Porque esse foi o grande erro do euro. Tá? A proposta de criar um sucre, que seria uma moeda regional, para quê? Hoje, quando o Brasil vende para a Argentina, tem que comprar dólar, negociar em dólar.
Quando o Equador vende para o Brasil, é tudo em dólar. Então, isso provoca uma perda enorme Será que os americanos vão deixar que nas isso trocas aconteça? cambiais. Aí entra a outra questão que a gente vinha falando até em relação à Grécia, né? Por que a Grécia não fez, né? Essas pressões que existem, né? Elas dificultam tudo hoje em dia. E a saída que nós defendemos para isso é a formação da cidadania. Por isso é que nosso movimento é um movimento cidadão, a gente promove cursos de formação, inclusive, livros, folhetos, palestras, nosso site é todo aberto, com artigos, com estudos, porque a saída vai ser o apoderamento desse conhecimento. Porque hoje, realmente, você assusta coisas absurdas. Olha, não foi tremendamente absurdo o Federal Reserve Bank entregar 16 trilhões de dólares para os bancos? Não aconteceu nada. Não foi absurdo tudo isso que aconteceu lá na Europa para salvar bancos, né? E bancos, não bancos que estavam em dificuldades porque financiaram países, porque entraram em projetos fundamentais que gastaram além, né, do previsto. Não, bancos que entraram nessa farra de criação de papéis, que inclusive estão sendo transferidos para fundos de pensão de trabalhadores em grande medida. Os trabalhadores que colocam as suas economias em fundos de pensão têm que prestar atenção quais os papéis que os fundos de pensão estão adquirindo, porque a maioria, fundo de pensão não fica com dinheiro, ele recebe o dinheiro ali legítimo do trabalhador e transforma em papel. Que papel? Né? O trabalhador só vai descobrir daqui a 30, 40 anos, quando se aposentar, que aquele papel era podre? Bem, eu queria agradecer a nossa convidada de hoje, Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil. Especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também a jornalista Leandra Pérez e a Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas durante o programa vão estar disponíveis pela internet e nas nossas redes sociais. Convido você para assistir a reprise do Espaço Público aos domingos, às 11 da noite. E na semana que vem temos um encontro marcado na terça-feira, às 10 da noite, com mais um Espaço Público. Até lá!